Iniciaremos agora o nosso estudo sobre programação dinâmica. Ok? Então vamos ver primeiro aqui a sequência de Fibonacci. Tudo bem? A gente vai ter aqui um exemplo aqui. Então essa sequência ela é bem conhecida na computação, tá? Então suponha que eu quero pegar o Fibonacci do número n. Eu vou chamar esse número de Fn, tudo bem? Eu vou fazer aqui a tabelinha, então. Então eu tenho que o n pode ser 0, desculpa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aí vai, tudo bem? Como é que eu faço aqui para calcular esses números? Os dois primeiros, né, eu vou ter 0 e 1, então o Fibonacci de 0 é 0 e o de 1 é 1, ok? Então, para ter os outros, eu vou somar os dois anteriores. Por exemplo, 0 mais 1, eu vou ter 1. Então, vai ser o próximo elemento. O próximo seria 1 mais 1, que dá 2. Depois, eu vou pegar 1 mais 2 dá 3. 2 mais 3 dá 5. 3 mais 5 dá 8. 8 mais 5 mais 8 dá 13. E aí eu continuo, tudo bem? Então, assim, Fibonacci, ele era um cara que gostava muito de entender as coisas que Deus fazia, né? Por exemplo, essa sequência aqui, né? Se a gente for pegar ela e ver como é que dá geometricamente, né? Tipo, a gente pode começar com um quadradinho que é 1 por 1. Depois desse quadradinho, a gente vai para outro que é 1 por 1. Bem, ó, a gente começa de 0, 0 não é nada. Vai de 1, depois vai para 1. Aí depois vai somando, né? Então pega esses dois quadradinhos. Então você já pegou 1. E agora vai para o outro que tem 2. Ou seja, eu vou fazer outro quadradinho que está ligado aqui com esses dois aqui. Ok? Depois vai para o 3, né, que é a soma dos dois anteriores. Aí eu vou fazer um quadrado aqui maiorzinho aqui, ó, que seria um 3 por 3. Depois um 5 por 5. Aí você viria para cá assim, ó. E como é que fica o desenho, professor? Quero ver o desenho. Aí você vai desenhar aqui dessa forma assim, ó. Você vai desenhando um quarto do quadrado, assim, metade de cada quadradinho, né, ó. Vai fazer uma circunferência aqui, né, ó. Faz uma circunferência aqui para esse cara. Faz um para esse cara aqui. E esse aqui a gente conhece bem, né? É um negócio meio que assim, né, ó. Esse aqui a gente vê de vez em quando, sei lá, em alguma fotografia, em alguma figura assim, tá? E uma coisa que é bem interessante é que essa sequência de Fibonacci ela está ligada com o número de ouro, né? O número de ouro é 1,6 alguma coisa, tudo bem? Então, se você pegasse... Então, se você for pegando aqui, por exemplo, o 3, por exemplo, e dividir pelo anterior, aí você vai dar... assim, quanto mais você vai subindo esses valores, né, de você pegar o número e dividir pelo anterior, ele vai chegando próximo desse valor de 1,6, tá? Isso é bem interessante, né? Também outra coisa que tem tipo essa espiral aqui que dá assim, não? Ela essa aqui daqui lá do Fibonacci, ela é muito parecida com várias coisas que a gente tem, né? Assim, isso aqui parece com o formato da nossa orelha, por exemplo, né? Tem também algumas, sei lá, isso aqui parece com o formato de um caracol também, né? Então tem várias coisas lá na natureza que lembram essa espiral lá de Fibonacci, tudo bem? E claro, né? Esse número de ouro também ele é
ele é bem interessante. Por exemplo, se você pegar os cartões que você tem, tipo o cartão do banco, carteirinha, né? Lá de estudante, e você pegou aqui a sua carteirinha, você vê que ela é mais ou menos um formato assim, né? Ó. Sei lá, a tela do seu computador também, né? Então, se você pegar esse cara aqui, ó, e esse cara aqui, aí você divide esse lado maior pelo menor. Aí vai dar aproximadamente esse número de ouro, tudo bem? Que seria equivalente a você pegar um cara lá da sequência de Fibonacci e o anterior, né? Então, isso aqui também a gente usa para fotos, por exemplo. Então, vamos dizer assim que o fotógrafo ele tá querendo bater uma foto aqui que tá aqui assim, né, ó. Aí usando, não é muito bem assim o da câmera, tá, gente? Eu acho que é menor aqui, tá? Um negócio assim, ó. Sei lá. Suponha que seja isso aqui. Então, aí existe essa proporção de ouro, né? Que a gente pega, que é mais ou menos assim, ó. É um trem assim. Aí, os fotógrafos profissionais, né? Eles utilizam essas retas aqui para bater foto, tá? Por incrível que pareça, dá para sair coisas bem interessantes daqui, tá? Por exemplo, se você pegar, não sei, uma pessoa, você quiser bater a foto de um rosto de uma pessoa, eu tô considerando que isso aqui é a sua foto completa, né? Aí você bota o olho da pessoa bem aqui assim, ó. Tudo bem? Aí você tem o outro olho da pessoa, aqui você tem a cabeça. Aí por que você faz aqui? Porque, curiosamente, o nosso olho, quando vê uma foto, quando ele bate para ver uma foto, ele acompanha mais ou menos esse ponto aqui, ó. Curiosamente, a gente não olha para o centro da foto, mas a gente olha para esse ponto aí, tá? Isso é uma coisa bem legal, né? Outra coisa também é tipo assim, fotos que você tá batendo paisagem, né? Sei lá, tem um mar e tem alguma coisa. Aí, tipo, lá, você tá batendo foto lá da praia, aí, porventura, tem um mar lá. Aí o mar todo você bota aqui em cima, ó, nesse pedaço aqui de cima. E nesse pedaço aqui de baixo, ó, você coloca, sei lá, o outro pedaço da praia, né? Você tá batendo foto lá da praia, aqui tem aqui equivalente à areia, né, e tal. Aí se o sol sair aqui dentro desse pedaço aqui, né, ó, se tiver sol lá, sair mais ou menos dentro desse pedaço aqui, fica mais bonito, né? Fica mais interessante aos nossos olhos, né? Aí tudo usando essa proporção, tá? Essas retas aqui que seguem a proporção de ouro, tá? Ok, mas enfim, depois de ter falado tudo isso, né, essa motivação aqui para estudar a sequência de Fibonacci, agora vamos finalmente fazer algoritmos, né, algoritmos para calcular o Fibonacci de um número, tudo bem? Então vamos lá. Então, antes de fazer o algoritmo mesmo, né, vamos aqui pensar um pouquinho. Então, para calcular o Fibonacci de um número n, eu tenho que olhar para os dois anteriores, né? Claro, se não for o Fibonacci de 0 e se não for o Fibonacci de 1, tá? Então, se for o Fibonacci de 0, eu sei que vai ser igual a 0, tá? O Fibonacci de n ele vai ser 0 se o n for igual a 0. E ele vai ser igual a 1 se o n for igual a 1, ok? Então, se não é 0 e nem 1, ele vai ser estritamente maior do que 1, tá? Então, nesse caso, eu vou pegar os dois anteriores, ou seja, eu vou pegar o f de n menos 1 e o f de n menos 2 e vou somar os dois. Então, eu vou ficar com f de n menos 1 mais f de n menos 2 se o n for estritamente maior do que 0, né? Aqui coloquei 0, mas é 1, tá? Tá errado aqui. Maior do que 1. Aí, como é que eu faço um algoritmo aqui? Bem, agora você... Um algoritmo recursivo, né? Vai ser bem simples. Então, um algoritmo que eu vou chamar de FibRec. O FibRec.
recursivo de n. Então, eu vou te dar um número que é maior ou igual a 0, é um número inteiro, tá? E quero que você me retorne recursivamente o Fibonacci desse número. Ok, como é que você faz? Então, se o número for até 1, ou seja, se for 0 ou 1, eu tenho que retornar o próprio n, né? Então, se o n ele for menor ou igual a 1, eu vou retornar o próprio n. Porque se ele for 0, eu vou retornar 0. Se ele for 1, eu vou retornar 1. Se isso não acontece, é porque eu vou ter que retornar a soma dos dois anteriores. Ou seja, eu vou ter que retornar o fib rec de n-1 mais o fib rec... Aqui eu esqueci de colocar o rec, né? O fib rec de n-2. Ok? Então, esse aqui é o nosso algoritmo. Será que esse algoritmo aqui é bom com relação ao tempo, né? Será que ele é rápido? Vamos ver isso agora. Vamos pegar ele aqui, ó. O tempo dele como é que fica aqui, pessoal? O tempo dele aqui total eu vou chamar de t de n. No pior caso, ele vai ver aqui essa linha 1 em tempo constante, tá? E vai ver que isso aqui é falso, tudo bem? Ou seja, ele vai partir para fazer a execução da linha 2. Então, antes de fazer essa soma aqui, ele vai ter que calcular recursivamente para cá, que é a mesma coisa, só que para n-1, né? Então, esse cara aqui eu vou dizer que é o meu t de n-1. E esse cara aqui, ele vai calcular recursivamente também, tá? Que é eu vou dizer que o tempo para fazer ele vai ser o t de n-2. Ou seja, o t de n vai ser igual a soma dessa constante aqui, mais esse t de n-1, mais esse t de n-2. Então, eu vou ficar com t de n igual a t de n-1 mais t de n-2 mais uma constante c, tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte, para calcular essa recursão aqui, eu vou pegar o ômega, né? Ou seja, eu vou pegar um cara que seja uma constante vezes alguma coisa, né? E, claro, para pegar o ômega eu tenho que ir diminuindo, né? Então, se eu pegar esse cara aqui, ó, tirar ele e botar o t de n-2, eu vou estar diminuindo, né? Ó. Ficar com t de n-2, mais, em vez de colocar o t de n-1, coloquei o t de n-2, tá? E, claro, vou ter que repetir esse resto aqui, né? Então, eu fico com t de n-2, menos 2, mais c. Aí eu fiquei assim, né? Então, t de n menor ou igual do que t de 2 vezes t de n menos 2 mais c. Como é que eu resolvo isso daqui? Posso fazer o método da árvore de recursão, só que a diferença é que eu tenho que colocar esses menores iguais aqui, né? Então, vamos lá. Como é que eu faço? Então, eu vou continuar. T de n menos 2 menor ou igual que 2 vezes t de n menos 4 mais c. Aí t de n menos 4 menor ou igual que 2 vezes t de n menos 6 mais c. Vou subir mais um pouquinho aqui. Daí você continua, né? Não, desculpa, eu vou fazer só mais um passo aqui, tá? Porque eu sempre gosto de fazer 4. 4 aqui, né? Então, menos 6, t de n menos 6, 2 vezes t de n menos 8 mais c. Agora, enfim, posso ir... Coloco sempre o penúltimo. Aqui, quem vai ser o penúltimo? Quem que você acha? Aqui eu estou indo de 2 em 2, né? N sobre 2, N sobre 4, N sobre 6. Então, lá eu vou ficar com 2 ou 3. Ou seja, vai ser meu T de 2 ou 3. Eu não sei, porque depende, né? E
vai ser 2 vezes o t de 1 ou o t de 0, né? Deixa eu só trocar aqui a ordem para ficar mais claro. Porque eu vou chegar no o que seria o Fibonacci de 0 ou o Fibonacci de 1, né? Que é o meu caso base, né? Mais C, ok? Porque se for 2, aí você tem que diminuir por 2, vai ficar 0. Se você chegar no 3, vai diminuir 2, vai ficar 1. Ok? Então, aqui por fim eu chego no t de 2 ou t de 1. Isso aqui vai ser menor ou igual do que a minha constante. Vai ser igual, na verdade, né? Eu sei que essa constante era um cara positivo, né? Ou seja, é maior ou igual do que 0, tá? Então, esse aqui é maior ou igual do que 0, tá? Como é que a gente resolve esse camarada aqui, né? Porque eu quero somar todo mundo para sair fazendo esses cortes aqui, né? Só que eu não posso fazer esses cortes agora ainda não, né? Eu tenho que fazer algumas coisas aqui, né? Porque eu tenho 2 aqui eu só tenho um cara só, né? Então aqui eu tenho 2 monstros, né? 2 monstros, e aqui eu tenho um só. Como é que eu faço aqui para resolver este problema? Vou multiplicar aqui por 2, ok? Aí eu vou resolver esse problema aqui, desse corte aqui, né? Ó, poder cortar aqui. Para cortar aqui embaixo, eu vou ter que multiplicar esse aqui por 2 elevado a 2. Esse aqui eu vou multiplicar por 2 elevado a 3. Aí a pergunta, esse aqui ele vai ser vezes 2 elevado a quanto? O que é que vocês acham aí? Se quiser pausar o vídeo e pensar um pouco aí, fique à vontade, tá? Então, aqui eu vou fazer esses cortes tudinhos. Vou fazer logo aqui os cortes. Enquanto você pensa aí, tá? Então, vamos lá. Quem é esse cara que vai ficar aqui? Ó, se você prestar atenção, dependendo desse n aqui, né? Ó, ou você vai pegar todos os ímpares até o n, ou então você vai pegar todos os pares até o n. E você sabe que você tem exatamente o que? A metade, né? Metade de... Ou você vai pegar a metade ímpar, todos os números ímpares, ou você vai pegar a metade de todos os seus números pares, né? Então, aqui, eu tenho certeza que é 2 elevado a n sobre 2. Tudo bem? Então, aqui vai ser n sobre 2 menos 1. Tudo bem? Então, para ficar um pouco mais certo, né? Porque eu não sei se é par ou se é ímpar, né? Não sei como é que vai ser. Eu vou colocar o piso, tá? Aí você pensa, por que o professor está colocando o piso? Pensa um pouquinho aqui e você vai saber por que eu estou colocando o piso. Então, como é que vai ficar aqui a minha soma aqui no final? Eu vou colocar alguns caras a mais aqui, ó, só para ficar claro. Vou colocar um aqui em cima, né? 2. Aqui é a mesma coisa que ser 2, que ser vezes 2 elevado a 0, ok? Então, aqui, quando eu fiz esse corte, eu vou ficar com t de n maior ou igual. Esse aqui, eu já vou cortar porque eu vou pegar o 0 aqui, tá? 0 vezes esse cara dá 0, então eu não vou colocar aqui não, tá? Eu vou pegar esses caras aqui, ó. Tudo bem? Então, vamos lá. Esses caras aí é o quê? É o somatório do i, que varia de 0 até quem? Até esse camarada aqui, até esse monstrinho aqui. Ó, eu vou colocar até um pouquinho mais para baixo aqui para dar certo, né? Que é o n, é o piso de n sobre 2 menos 1. Tudo bem? Aí você pega a constante vezes 2 elevado a i. Isso aqui é uma PG, tudo bem? Isso aqui é uma PG e vai dar igual a quem? Quem é o primeiro termo aqui? É quando i é igual a 0. Quando i é igual a 0, esse cara aqui é igual a 1, né? E 1 vezes c é c. Então, vou colocar o próprio c aqui.
vezes uma fração. Tem a razão que é 2 elevado à quantidade de termos, vai do 0 até o n sobre 2 menos 1, peso de n2 sobre 1. Então, a quantidade vai dar n sobre o piso de n sobre 2, tudo bem? Bota menos 1 aqui, que é da fórmula, embaixo bota a razão menos 1, ou seja, 2 menos 1. Então, aqui 2 menos 1 é 1, não vai fazer nada, né? Não vai fazer diferença nenhuma. Então, aqui você tem que vai dar igual a uma constante vezes 2 elevado a n sobre 2. Você pega o piso, bota o menos 1 aqui. Então, você fica com esse cara aqui. Então, é o seguinte, eu quero que você continue isso aí e conclua que isso aí vai ser O de n, desculpa, ômega de 2 elevado a n sobre 2. Tudo bem? E o que é O de n elevado... Desculpa, o que é ômega de n... Ômega de 2 elevado a n sobre 2 é igual ao ômega de raiz de 2 elevado a n. Tá? Isso aqui é um algoritmo exponencial. Então, esse algoritmo recursivo lá do número de Fibonacci, ele é bem ruim, né, aqui. Agora a gente vai entender um pouco porque que ele é um pouco ruim, né, que ele é bem ruim, na verdade, né. Então, o que é que o algoritmo faz para ele dar um tempo ruim desse, né? Vamos lá ver. Para calcular o Fib de n, eu precisei chamar recursivamente o Fib de n menos 1, recursivamente o Fib de n menos 2. Para calcular o Fib de n menos 1, eu preciso do Fib de n menos 2 e preciso do Fib de n menos 3. Tudo bem? Para calcular esse cara aqui, eu preciso dos dois anteriores dele, que são o Fib de n menos 3 e o Fib de n menos 4. Tudo bem? Então, seguindo a mesma ideia, aqui eu precisei do Fib de n menos 3, do Fib de n menos 4. Aqui eu precisei do Fib de n menos 4, precisei do Fib de n menos 5. Esse aqui também é a mesma coisa, Fib de n menos 4 e Fib de n menos 5. Por que você está fazendo isso, professor? Para a gente ver com mais facilidade, tá? Então, Fib de n menos 5 e o Fib de n menos 6. Tudo bem? Então, aqui, quantas vezes você precisou calcular recursivamente o f de n menos 4? Você vê aqui, ó, professor, aqui ele desceu lá na árvore para calcular o Fib de n menos 4. Aqui também ele desceu para calcular o Fib de n menos 4. Aqui ele desceu novamente e aqui também, ó. Tudo bem? Então aqui você teve já pelo menos 4 vezes que ele desceu para calcular toda a vida esse Fib de n menos 4. Tudo bem? Mas aí eu te pergunto, será que tem necessidade para isso? Realmente, toda a vida você precisar de ficar recalculando recursivamente toda a vida um mesmo cara? A resposta é que se você utilizar a memória, né? Por exemplo, se você utilizar a sua memória aqui nesse cara aqui, ó, aí para todos esses outros aqui, você não vai precisar chamar recursivamente, né? Por quê? Porque lá na sua memória já tem um cálculo aqui, tudo bem? Então, a ideia é a gente melhorar esse algoritmo com a memória. Então, vamos fazer isso agora, tá? Então, nosso algoritmo aqui,
com memória, né? Eu vou chamar de fib_mem, tá? Então, eu vou te passar o n e quero que você me retorne o Fibonacci de n, tá? Claro, o n tem que ser maior ou igual a 0. Então, é o seguinte. Primeiro, esse aqui é o algoritmo de preparação lá para o meu recursivo, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar o vetor. Essa vai ser a minha memória, tá? Então, eu vou criar esse vetor, vou chamar ele de f. Ele vai da posição 0 até a n. E eu vou colocar ele já com menos 1s. Aí, esses menos 1s por quê? Porque eles vão sinalizar quando eu calculei o meu Fibonacci daquele número, tá? Então, se tiver menos 1 lá, é porque eu não calculei, eu vou ter que chamar recursivamente, tá? Caso seja maior do que menos 1, ou seja, que seja pelo menos 0, então eu vou ter que já calculei e simplesmente só vou pegar o valor desse vetor, tá? Então, eu vou colocar logo os casos base aqui, né? Que é o Fib de o F0 vai receber 0, que seria o Fibonacci de 0. E o de 1, né? Que é o F1, vai receber 1. Depois eu vou retornar o meu algoritmo recursivo mesmo, que é o fib_mem_rec, que eu estou chamando aqui, que é o recursivo com memória, tá? E a minha memória é esse F. E agora tem que escrever esse algoritmo fib_mem_rec, tá? Então, é o seguinte, ele vai fazer o quê? Primeiro ele vai verificar se eu já calculei o valor lá do Fibonacci, tá? Então, se o f de n for maior ou igual a 0, é porque eu já calculei, então basta retornar o f de n, ok? E se eu não fiz isso, ou seja, se o f de n não é maior ou igual que 0, é porque eu ainda não fiz o cálculo recursivo. E eu vou ter que fazer agora, tudo bem? Então, eu vou fazer o cálculo recursivo e vou colocar na minha memória. Lembrando que eu só vou retornar depois que eu colocar na minha memória, tá? Então, o f de n, ele vai receber o fib_mem_rec, aí eu vou passar a minha memória que é o f e o n-1. Aí eu vou somar com o fib_mem_rec, eu vou passar o f, que é a minha memória, e o n-2, tudo bem? Aí eu vou colocar lá no meu fn, e finalmente eu vou poder retornar ele, tá? Então aqui é o recursivo com memória. É o que o Corme chama de memorização, tá? Então, qual é o tempo desse algoritmo aqui de memorização, tá? Será que ele melhorou mesmo? Porque o outro lá ele era exponencial, né? Agora, esse aqui, o de memorização, será que teve alguma melhora considerável, né? Então, vamos ver agora, tá? Então, ele começa aqui, né? Vamos dizer assim, ele chama para o f de n, depois ele vai chamar recursivamente para o f de n-1, depois para o f de n-2, depois para o f de n-3, aí ele continua chamando aqui, ó. Ele vai continuar nessa aqui, chega um momento que ele chega no 4, né? Para saber quem é o 4. Do 4 ele chama para o 3. 3 ele chama para o 2. E do 2 ele chama para o 1, que é o meu caso base. Não é assim que ele faz? Então, depois que ele chega aqui no meu caso base, é que ele vai ver, tá lá no vetor. Então, eu não vou fazer mais nada, eu já tenho esse valor aqui. Então, eu já sei esse valor aqui, eu não vou precisar calcular ele recursivamente, não. Aí ele vai para o outro lá, que é o de n-, que é, aqui no caso eu estou no 2, né? Então seria o de 2 menos 2. O 1 seria o de 2 menos 1, né? E o de 2 menos 2 é o f de 0, tá? Então ele vai calcular o do f de 0. Vou colocar só aqui f de 0. Então ele vai fazer esse cálculo aqui. Aí ele vai ver que já está lá no vetor e não vai fazer
mais cálculo nenhum, ok? Aí ele vai calcula esse f de 2 aqui, tá? Então ele calculou o f de 2. Aí ele vai subir lá na recursão lá para o f3. Ou seja, ele vai calcular agora para o outro aqui, que é o f1. Só que o f1, ó, ele já está calculado aqui, ó. Tá? Aí ele vai simplesmente pegar na memória, ok? Ele não vai fazer mais nada. Então, ele calcula o f3, tudo bem? Depois, ele vai continuar lá no algoritmo lá do f4, né? Nessa chamada recursiva do f4, que chama depois para o f2. Quando ele chamar para o f2, ele vai ver que já calculou aqui, ó. Aí, como ele já calculou aí, ele já colocou lá na minha memória. Aí, quando ele vê que está na memória, ele simplesmente pega de lá e não faz mais nenhuma chamada recursiva, tá? Então, aí ele vai bota lá o do 4. Então, seguindo essa mesma ideia, né? Eu vou ter que, quando eu chegar aqui, nesse cara aqui, né? Ó, eu vou calcular esse cara aqui, né? Depois eu vou precisar continuar a chamada desse fn-2 aqui. Quando ele vier aqui, quando ele falar pro próximo, que seria o f de n-4, ele vai ver que ele já calculou aqui embaixo, né? Ó. Aí já está na minha memória esse camarada aqui. Tudo bem? Então ele vai calcular o f de n-2. Aí voltando para a chamada do f de n-1, ele vai para o f de n-3. Ok? Aí de novo, o f de n-3 já está calculado aqui. Então ele não vai fazer chamada recursiva nenhuma. E vai calcular esse camarada aqui. Esse aqui de cima, o que é o f de n mesmo, que é o que eu quero calcular mesmo de verdade, ele vai pegar, depois que ele calcular o f de n-1, ele vai para o f de n-2. Ok? Aí o que é que ele vai ver? Ah, já calculei aqui, ó, o f de n-2. Então o f de n-2 já está na minha memória. Aí finalmente ele calcula o f de n, tá? Aí é o seguinte, qual foi o tempo que deu aqui no total? Então, basicamente ele fez, aqui eu posso ver como árvore, né? Tudo bem que eu posso ver como árvore. Cada nível da árvore, ó, se você for ver, tem exatamente 2 elementos, né? 2 elementos, com exceção lá da raiz que só tem um elemento só, tudo bem? Então, eu posso dizer que o tempo é... Claro, cada nozinho desse aqui que eu estou vendo, né, é uma coisa que é odd 1, ou seja, é um tempo constante, tá? Então, quando eu for calcular o tempo lá total, eu vou ter que o tempo ele vai ser O de 2 vezes o n menos 1, tudo bem? Porque em cada nível eu tenho 2 caras, tá? Né? Só que o último nível, aliás, o primeiro nível, que é o que está aqui em cima, né? Ele só tem um cara só, ou seja, vai ser 2 vezes o n menos 1, que seria de um cara aqui que deveria estar do lado aqui para fechar os 2 n's, né? Então, isso aqui é igual a quanto? O de n. Tá? Então, lá a gente tinha concluído que o tempo, lá eu vou chamar aqui de telinha, né? Era ômega de raiz de n elevado a n. Não, aliás, raiz de 2 elevado a n, né? Era muito ruim porque isso aqui é um exponencial, né? O tempo vai aumentando demais conforme você aumenta o n, né? Aqui ele é linear, né? Ele é O de n. Aqui é bem melhor, na verdade. Ok? Então, assim, dando prosseguimento ao nosso estudo, né?
aqui é esse jeito aqui que a gente viu, né? De cima para baixo, que você vem lá de cima até chegar embaixo, é o jeito que a gente chama de top-down, tá? Ok? Então, claro, tem vários problemas que a gente pode ver de cima para baixo e tal, tem uma certa vantagem com isso, tá? Só que na programação dinâmica, a gente busca um algoritmo que ele é de baixo para cima, tudo bem? Ou seja, ele é bottom-up, ok? Então, é o que a gente vai procurar fazer agora, né? A gente vai tentar ver como é que a gente faz isso, tá? Então, a ideia ela é bem básica, né? Ó, você vai ter lá o seu vetor, normalmente, que é o f, né? Você vai ter o seu caso base, que é aqui nas duas primeiras posições, que você tem um 0 e tem um 1. Aí você quer saber quem? Você quer saber o f de n, tá? Então, o f de n é esse camarada aqui. Você quer calcular ele. Como é que você faz? Sabe? Você vai ter que partir desse caso base aqui até chegar nele. Então, essa é a ideia. Você vai partir aqui de forma equivalente nessa árvore, né? De baixo para cima, tudo bem? De um jeito bottom-up, tá? Então, vamos lá fazer isso aqui agora. Então, agora, finalmente, o algoritmo de Fibonacci é bottom-up, tá? Então, vamos lá. A ideia aqui é aquela lá do início da aula, tá? Tipo, que eu vou pegar o vetor, né? Vou calcular as duas posições que são o caso base, até chegar no meu n. Se eu tenho essas duas posições, que é a primeira e a segunda posição, a posição 0 e a posição 1, eu vou ter como calcular a terceira, né? Tudo bem? Aí eu vou calcular a terceira. Se eu tenho a terceira aqui calculada, posso calcular a quarta. Se eu tenho a quarta e a terceira, eu consigo chegar na quinta. E eu vou calculando dessa forma, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, se o n for até 1, então eu vou retornar n. Se for 0 é 0, se for 1 eu vou retornar 1, tá? Caso contrário, né? Se eu não retornei lá na minha linha 1, então eu vou ter que criar um vetor que vai do 0 até o n. Vou colocar o 0 na posição 0 lá do meu vetor f e vou colocar o 1 na posição 1 lá do meu vetor f, tá? Ou seja, o f de 0 vai receber 0 e o f de 1 vai receber 1. Ok, agora o que é que eu posso fazer? Eu vou fazer um for, né? Que ele vai percorrer da posição 2 até a posição n. E basicamente dentro desse for, eu vou colocar o f de n vai receber o f de n menos 1 mais o f de n menos 2. Ok? Quando ele finalizar aqui, ele vai... Desculpa, aqui é a regra geral, né? Eu vou ter que mudar ela aqui para i, né? Onde tem n eu coloco i. E o i. Bem, agora enfim posso finalizar o meu algoritmo retornando f de n. Então, retorne f de n. Bem, aqui eu finalizo, tá? Esse algoritmo aqui, qual é o tempo dele? Então, basicamente, é o tempo desse for aqui, tá? Que é O de n. Ok? Então, o tempo do meu Fibonacci aqui, ele vai ser O de n, que é o mesmo lá do meu algoritmo de memorização. Tá bom? Então, e aqui finalizamos mais uma aula, certo? Um grande abraço, saúde a todos, Deus os abençoe e fiquem todos com Deus, tá?